Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes, a gente vai bater um papo essa semana sobre a tensão dos mercados financeiros. A gente tem visto os investidores muito preocupados com a alta de juros na Europa e nos Estados Unidos. Isso vai levar a uma desaceleração da economia mundial. É óbvio que quando você sobe os juros, o crédito encarece, o consumo se reduz. Isso é importante para o controle da inflação. Mas esse movimento ele vai acontecer num cenário de guerra na Europa e novos confinamentos na China, o que pode fazer com que essa desaceleração esperada ganhe intensidade e se transforme numa recessão. Não é um cenário que ajude os negócios e, portanto, os investidores têm que estar cautelosos de fato. Mas o tema central é a inflação. O último dado da inflação ao consumidor nos Estados Unidos alcançou o patamar de 8,6%. A inflação ao consumidor tem oscilado entre 8% e 9% na Europa. São níveis absolutamente atípicos e elevados para essas regiões. Mais importante, a gente não sabe como os banqueiros centrais reagem a isso. No caso norte-americano, por exemplo, a inflação está em queda há 20 anos, principalmente depois da crise financeira de 2008, e a reação dos bancos centrais é uma novidade. É um mundo novo, portanto há poucas informações. Com poucas informações é natural que os investidores fiquem muito atentos e os mercados muito instáveis. Mas a história principal tem a ver com a alta de juros e desaceleração. Quando você sobe os juros, como a gente tem visto nos últimos dias, todos os ativos financeiros são reprecificados. A bolsa tem um outro valor, as moedas têm uma outra dinâmica. Isso, portanto, muda o cenário de preços financeiros. Além disso, com menos crescimento global, o risco aumenta em vários mercados. Por isso que a bolsa e os mercados emergentes tendem a sofrer nesse movimento. Mas não é só esse contexto global que tem atrapalhado os mercados financeiros. Aqui no Brasil a gente tem muitos ruídos também que potencializam esse ambiente internacional de aversão a risco. Mas quem vai falar sobre esses temas locais é o Carlos. E aí, Carlos, como você tem visto aí os movimentos no Brasil? Pois é, a coisa por aqui não está muito mais tranquila do que no resto do mundo, né? Com os principais bancos centrais subindo bastante, juros mais do que esperado, isso tem pressionado aí o apetite por risco dos investidores globalmente, e isso afeta ativos mais arriscados, como é o caso de países emergentes e como é o caso do Brasil. E essa situação externa mais difícil, ela agrava um problema que já existiria de qualquer forma, mas é piorado por essas questões externas, que é o contexto eleitoral. No começo de ano, dado que as eleições ainda estavam distantes, o Brasil surfou aí num período ali com certo otimismo, o câmbio mais apreciado, um cenário um pouco mais tranquilo. Agora, com a proximidade das eleições, há uma pressão sobre o governo para tentar tomar alguma iniciativa com relação à inflação, que é o principal problema, e para isso ele está lançando aí uma série de medidas para subsidiar preços e reduzir a inflação o mais rápido possível. Agora, isso vem nesse contexto internacional já muito difícil, e quando você toma medidas desse tipo, de mais gastos fiscais, aumentando aí, o governo está tirando inflação desse ano e provavelmente jogando para o ano que vem, né, quando você tem a volta dos tributos, então vai ter uma inflação maior no ano que vem, os juros vão demorar mais a cair, isso tudo num contexto externo complicado, ou seja, esses fatores eles vão se somando e vão criando um ambiente cada vez mais difícil para os negócios, e por isso que os investidores têm se assustado, né? Nesse ambiente difícil é que o governo acaba tomando decisões como essa, que desagradam os mercados, e não só o governo, mas o debate eleitoral, o discurso econômico dos candidatos tende a ser empobrecido quanto mais polarizada, mais difícil estiver o contexto em que se passa essa eleição. Portanto, é um momento de tensão aí para os mercados, que vão ter que digerir não só essa retirada de estímulos mais rápida do que imaginado lá fora, como aqui no Brasil vai ter que digerir também essas notícias negativas, tanto na gestão aí de política econômica, como a Petrobras segurando preços, não repassando, esse tipo de coisa, quanto dos discursos durante a eleição. As sinalizações econômicas também tendem a preocupar os mercados. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Um abraço. Até semana que vem.